que a gente já pode começar, né? Podemos começar? Bom dia a todos. A gente vai dar início ao nosso webinário. Eu me chamo André Chagas, eu sou executivo de negócios aqui na Comerc Energia. Sou engenheiro eletricista, pós-graduado em energias renováveis. Estou aqui na Comerc faz 2 anos e hoje a gente vai falar sobre um assunto, né, que é uma ferramenta contratual que é muito utilizada para aqueles consumidores que estão no mercado livre de energia, que é a sazonalização. A Mariane vai conduzir a apresentação, tá? E as perguntas vocês podem ir deixando ali no chat e no final do webinário a gente vai responder todas, tá bom? Mariane, é contigo, pode começar e se apresentando. Obrigada, André. Bom dia, pessoal. Meu nome é Mariana Sversucci. Eu trabalho na Comerc desde 2018. A minha formação foi administração de empresas e recentemente fiz um MBA em finanças. Então, hoje a ideia desse webinário é a gente fazer um bate-papo, uma conversa bastante fluida, para explicar o quanto é importante o bom uso da ferramenta contratual dos contratos de energia para quem está no mercado livre de energia, chamada sazonalização. Tá? Então, para facilitar, a gente decidiu aqui compartilhar a tela com vocês, porque a gente entende que, de maneira visual, os conceitos ficam mais bem sedimentados, tá? Então, eu vou pedir um minutinho, vou começar a compartilhar a tela e a gente vai dar início, então, a esse bate-papo sobre sazonalização. Tudo bem? Posso começar, André, dando para ver aí? Tá tudo certo, Mari, pode começar. Combinado. Então, vamos lá. Então, sazonalização dos contratos de energia. Então, o que é a sazonalização, né? Qual é o conceito dessa ferramenta? É uma ferramenta contratual que todos os contratos de energia possuem, tá? Ela serve para redistribuir a energia do contrato ao longo do ano, né? E de acordo com a melhor estratégia da empresa, tá? Então, como que isso funciona na prática? Todo contrato de energia, dado um momento, normalmente no final do ano anterior, existe a opção da unidade de consumo informar para o fornecedor de energia como que ele vai distribuir, né, essa energia ao longo dos 12 meses do ano, de forma que fique adequada proporcionalmente ao consumo de energia da unidade, tá? Para que isso serve? Então, agora a gente vai começar a olhar os nossos gráficos aqui. Então, vamos imaginar que a gente tem uma unidade de consumo que tenha esse perfil que a gente está vendo na tela, né? Que o consumo no medidor seja igual a essas barras que a gente está vendo aqui, né? Então, o que a gente observa aqui? A gente observa que ele tem um consumo anual de 21.905,12 megawatt-hora, que distribuído nos 12 meses do ano tem essa característica aqui, tá? Então, a gente observa que ele tem um consumo maior aqui no começo do ano e que no meio do ano ele tem um consumo menor de energia, né? Então, ele faz assim um desenho como se fosse quase um sorriso aqui, né? Então, esse perfil de consumo tem uma sazonalidade, tá? Ele não é linear ao longo do ano. Então, é importante a gente observar esse perfil de consumo para o bom uso da ferramenta da sazonalização. Então, vamos imaginar que a gente desconheça essa ferramenta, tá? Vamos aqui usar a nossa capacidade de imaginação. Faz de conta que a gente não conhece a sazonalização. Então, se a gente não conhece a sazonalização, a gente não usa ela. O que vai acontecer? O fornecedor de energia, ele não vai receber a informação no prazo certo da intenção de distribuir esse consumo de 21.905 ao longo do ano, porque ninguém informou, porque houve um desconhecimento dessa ferramenta. Então, o que ele vai pegar? Ele vai pegar os 21.905 e vai dividir exatamente igual, dividido por 12, ele vai fletar, ele vai colocar uma sazonalização exatamente igual todos os meses do ano, como mostra essa área cinza que a gente está vendo. Agora eu vou colocar aqui as barras de consumo.
de consumo. Nada mais é do que exatamente as barras do gráfico anterior. Então, olha o que a gente observa. A gente observa que, não usando a sazonalização, em alguns meses, como no caso de janeiro, o consumo ficou um pouco maior do que aquilo que havia sido sazonalizado, tá? O junho também, olha só que ao contrário, o consumo, como era um mês de um consumo mais baixo e a sazonalização ficou mais alta, ele vai ter, então, ele vai ficar abaixo da sazonalização. O que isso impacta para a unidade de consumo, quando a gente não usa a ferramenta? Impacta dessa forma aqui, ó. Então, aqui essa linha que mostrou aqui é exatamente o montante de 1.825,43, que é um montante igual, né? Nada mais é do que 21.905 dividido por 12. E aí, não foi usada a ferramenta de sazonalização. Logo, o que aconteceu? Houve exposição. Quando começar a acontecer lá no ano seguinte, o primeiro mês de consumo, olha o que aconteceu com o mês de janeiro. Se a gente está observando aqui que o consumo ficou acima, né, ele vai ter sobra de energia, né, ele vai ter que ceder energia. E aqui, se o consumo ficou abaixo da sazonalização, ele vai ter que comprar energia, tá? Então, o impacto disso é a exposição ao mercado de curto prazo, tá? Então, é isso que a gente queria mostrar para vocês hoje, né? A importância do uso da sazonalização. É o benefício que ela traz para você evitar a exposição de curto prazo. Então, eu dei um exemplo aqui nesse primeiro slide do que é não usar essa ferramenta, ou seja, distribuir ao longo dos anos de maneira linear. E agora, no segundo slide, a gente vai ver como que ficaria o bom uso dessa ferramenta, tá? Então, a mesma coisa, a mesma unidade de consumo, a gente está vendo aqui o consumo no medidor, aí aqui a gente vai, então, sazonalizar. O que a gente fez? A gente observou quais são os meses que mais tiveram consumo e quais os meses que menos tiveram consumo, e a gente alocou, redistribuiu a sazonalização proporcional a esse consumo, tá? É importante eu dizer aqui que essa redistribuição, essa sazonalização, ela não é livre, tá? Eu não posso fazer exatamente igual ao perfil de consumo. Eu tenho que respeitar um limite, tá? Esse limite varia, né, de contrato para contrato, de fornecedor para fornecedor. Normalmente, essa sazonalização vai de 10% a 20% do montante, tá? Então, aqui, o que a gente fez? A soma de todos esses meses aqui que a gente sazonalizou, né, é igual aos mesmos 21.905. Só que agora a gente puxou mais para cima a curva de sazonalização nos meses de maiores consumos, de consumo, e a gente puxou mais para baixo a curva de sazonalização nos meses de menor consumo, limitado a 20%, nesse exemplo, tá? Então, o que vai acontecer quando a gente faz o bom uso da ferramenta de sazonalização? Olha só o que vai acontecer. Não tem exposição de curto prazo, diferente da situação que a gente mostrou anteriormente, tá? Então, aqui é o que a gente chama de curva proporcional ao consumo, né? No qual o contrato de energia ele é distribuído ao longo do ano de acordo com o perfil de consumo histórico dos últimos 12 meses. Tá? Então, fica bem evidente aqui o uso da ferramenta e para que ela serve, que é justamente para evitar a exposição de curto prazo, para que no balanço de energia, no mês seguinte ao consumo, não seja necessário ter que comprar energia ou vender energia ao preço do PLD. Tá? Então, é para isso que essa ferramenta serve. E aqui, uma terceira opção, que é a sazonalização informada. Então, só relembrando, a gente viu a sazonalização flat, tá? Que é aquela que a gente distribui linearmente ao longo dos meses. Depois, a gente viu a sazonalização proporcional ao consumo, né? Que é aquela que a gente sazonaliza, limitado a 20%, respeitando a proporção de consumo dos últimos 12 meses. E essa terceira opção, que é a sazonalização informada, é a opção, né, que o consumidor tem de distribuir essa sazonalização de maneira personalizada, tá? Então, a mesma curva de consumo que a gente viu desde o começo,
E aqui ele distribui ligeiramente diferente. Ele tem essa opção, né, de distribuir, de personalizar de acordo com alguma projeção, por exemplo, né? E esses montantes, eles podem ser realocados manualmente à sua escolha, desde que fique dentro dos limites pré-definidos do contrato e respeite o montante total contratado, que é o 21.905, tá? Então, nesse caso aqui, por exemplo, ele foi feita a redistribuição informada dessa forma, e o que acontece aqui? Aqui, por opção da unidade de consumo, ele deixou aqui uma rebarbinha, né, que a gente fala, ou seja, ele extrapolou um pouquinho aqui, né, então teria uma sobra de energia, e aqui teria uma falta de energia. Mas isso, por exemplo, foi calculado, né, a gente pode pensar, por exemplo, que essa redistribuição foi feita por conta do valor do PLD projetado. Prefiro comprar energia no momento em que o PLD está mais baixo, por exemplo, e prefiro ceder energia no momento em que a gente acredita que o PLD possa estar mais baixo. Quando que é usada essa sazonalização informada, né? É usada quando a projeção para o ano seguinte é desconhecida, né? Então, de repente, uma planta nova, ou de repente um equipamento novo, né? Então, é feito dessa forma. Então, uma vez que a gente entendeu o conceito, como é que esses conceitos são aplicados na nossa realidade? Então, no primeiro exemplo que a gente deu, que foi a sazonalização flat, para unidades de consumo que tem um consumo muito pouco sazonal, que ao longo dos 12 meses não muda muito o perfil de consumo. Então, essa ferramenta não faz efeito, então ele não tem necessidade de se preocupar com isso. No segundo exemplo que a gente deu, que foi a sazonalização proporcional, para aqueles casos que, poxa, eu acredito que o ano seguinte eu vou ter um perfil de consumo muito parecido com o ano anterior. Então, eu vou usar o histórico dos últimos 12 meses e vou sazonalizar a minha curva de acordo com o meu histórico. E a informada nesses casos de uma planta nova ou de algum projeto novo, né, algum equipamento novo, e que eu possa, então, perceber que a minha curva de consumo do ano seguinte não tem correlação com a do ano anterior. Então, eu posso usar, por exemplo, a expectativa de preço de PLD, né, e puxar para cima, né, em meses que a gente acredita que o PLD está mais alto, para evitar ter que comprar, e puxar mais para baixo em momentos em que o PLD esteja mais baixo, que a gente tem a oportunidade, ao contrário, né, puxar para baixo em momentos que o PLD está mais baixo, que aí eu compro energia mais barata, e em momentos que o PLD está mais para cima, eu posso deixar uma sobra de energia, porque eu acredito que eu vou vender energia num bom preço, tá? Então, a aplicação e o conceito seriam esses para sazonalização. Quais são os pontos importantes que a gente deve avaliar quando a gente está fazendo esse exercício de sazonalizar, né? Então, é avaliar o perfil, né? Se o consumo é semelhante ou diferente do histórico dos últimos 12 meses. E lembrando que a gente está vivendo uma situação bastante atípica e que, se a gente for fazer essa aplicação, a gente tem que lembrar da pandemia, né? Então, sempre é importante avaliar, se a gente olhar o histórico dos últimos 12 meses, o quanto isso foi impactado e o que poderia ter trazido de distorções, tá? E, de repente, avaliar uma curva informada, não com base no histórico dos últimos 12 meses, mas numa projeção futura ou do ano anterior ainda, por conta da pandemia, né? Outro ponto super importante que a gente tem que estar sempre atento é o prazo, né? O prazo, ele está sempre descrito no contrato de fornecimento de energia, né, que é uma condição comercial, e ele pode variar de acordo com o fornecedor de energia. Tá? Então, normalmente é sempre entre outubro e novembro do ano anterior, mas os prazos, eles variam conforme o fornecedor, não é uma regra comercial isso, né? Não é regulatório. E o PLD. Então, em caso de dúvidas, quando a gente não imagina, né, como que vai ser a curva no futuro, ou se a curva vai ser muito, muito diferente da curva do ano anterior, é o que eu falei, observar a curva de preços projetadas do PLD para o ano de 2022, para poder balizar essa redistribuição, né? Colocar a curva mais para cima em momentos de PLD mais baixo e colocar a curva mais para baixo em momentos de PLD mais alto, né? E a exposição de curto prazo. Então, qual que é o resultado do bom uso dessa ferramenta, né?
é porque ela realmente diminui a exposição de curto prazo, porque a gente acaba cobrindo o nosso perfil de consumo com essa curva de sazonalização. Bom, então esse é o conceito, né? A gente viu o conceito, a gente viu a aplicação, a gente viu quais são os pontos importantes que a gente deve considerar quando a gente está fazendo esse exercício. E aí eu vou falar como que isso é feito dentro da Comerc. Então, dentro da Comerc, a gente tem uma ferramenta na nossa plataforma de trabalho, né, que os nossos clientes têm e que a Comerc também utiliza, que chama PowerView, é a nossa plataforma. E através do PowerView, os nossos clientes recebem um e-mail que tem essa característica, do jeito que a gente está aqui falando, né, que é: olá, o prazo para informar a sazonalização dos seus contratos de energia de 2022 é dia 15/11, por exemplo. Né? A gente fala que essa data não pode ser postergada. Enfim, a gente lembra que essa ferramenta, lembra o conceito, né, que é para redistribuir a energia do contrato ao longo do próximo ano. E a gente mostra que tem essas 3 opções que a gente viu aqui no nosso webinário, que a gente tem a opção de redistribuir a sazonalização flat, proporcional ao consumo, e ela é informada. E aí, o nosso cliente clica em iniciar sazonalização. Com esse clique, já vai direto para essa tela, e o que ele traz aqui? Ele traz o contrato de energia, né? Então aqui traz o nome do cliente, e aqui ele distribui o contrato de energia de maneira linear, tá? Ele não está aplicando a ferramenta, ele é o passo 1. Ele vem, pega, por exemplo, no exemplo que a gente deu de 21.905, ele distribui linearmente ao longo dos meses, né, para o cliente, e aí ele traz os dados do contrato. Né? Então, ele traz qual que é o limite da sazonalização, ele traz e qual que são os limites de flexibilidade, que é uma outra ferramenta que não é fórum desse nosso webinário, tá? Mas ele traz aqui, então, todas as condições comerciais. Feito isso, a gente clica para o próximo passo. O próximo passo, que é o passo 2 e 3, ele te traz a opção de você escolher, né, o tipo de sazonalização que você vai usar, ou a flat, que a gente já viu aqui, ou a proporcional ao consumo, ou a informada. Quando a gente faz isso, automaticamente ele já traça as curvas de sazonalização. A flat, ele mantém, né, linearmente, ele pega o montante contratado e divide por 12, a proporcional, ele traz o perfil de consumo dos últimos 12 meses, que a nossa plataforma enxerga dos nossos clientes, e ele traz. E a informada, ele abre um campo em branco aqui, para a gente poder digitar qual vai ser a curva de sazonalização que a gente vai querer. Feito isso, ele plota o gráfico, como a gente está vendo aqui, ele traz as barras aqui do contrato, tá? Então, o que está em cinza aqui é o contrato já sazonalizado de acordo com o que a gente escolheu. A curva do meio é a curva de consumo histórico dos últimos 12 meses. E a curva de cima, azul clarinha, é a flexibilidade máxima e a flexibilidade mínima. Então, o que a gente vê aqui é que a linha de consumo que reflete o histórico dos últimos 12 meses está coberta pela flexibilidade mínima e máxima do contrato. E, nesse caso, se o consumo se mantiver tal como foi o ano anterior, não terá exposição de curto prazo. E feito isso, o último passo que ele dá é: está correto? Ele pergunta mais uma vez se você está seguro de que essa é a melhor decisão. Finalizar. Feito isso, o cliente já fez o bom uso da ferramenta, e a ferramenta já informa esse fornecedor de energia para que o contrato seja sazonalizado para o ano seguinte. Agora, então, explicado o conceito, a aplicação, os pontos importantes e como a nossa ferramenta trabalha, a gente abre, então, para a gente conversar sobre possíveis dúvidas ou sobre possíveis perguntas, e aquelas que a gente mais ouve aqui para poder compartilhar com vocês. Perfeito, Mari. Nós temos algumas dúvidas aqui, eu vou seguir na ordem. Primeiro, a Mary Elisa perguntou: qual é o prazo em que temos que enviar a sazonalização? Até que dia e mês do ano anterior? Exatamente, Maria Elisa, né? Cada contrato, aqui, ó, nesse item prazo, a gente tem que
nós aqui da Comerc, como a gente tem acesso aos contratos de energia dos nossos clientes, a gente tem como saber, a gente se organiza aqui para que a gente mande essas ferramentas com 15 dias de antecedência do prazo, tá? Só que esse prazo ele varia conforme o fornecedor, então eu não tenho aqui como te dizer qual é o prazo. Normalmente ele fica aí dentro do mês da segunda quinzena de outubro até o último mês de novembro. Ele varia nesse range aí de prazo, mas cada fornecedor tem o seu. Perfeito. Vamos para a próxima pergunta. O que significa exatamente o limite de 20%? Vou poder informar ao fornecedor mais ou menos 20%, é isso? Mês a mês? Esse limite é o limite de sazonalização do contrato. Então, quando a unidade de consumo está em processo de contratação de energia com o fornecedor, essa é uma das condições comerciais. Tá? Então, no momento em que ele assina um contrato de compra de energia elétrica com algum fornecedor, ali vai estar sendo dito qual é esse limite de flexibilidade. Então, é recomendável que quando a gente está contratando essa energia, a gente avalia o quanto sazonal é o perfil de consumo do nosso cliente. E quanto mais sazonal é esse perfil de consumo, a gente procura fornecedores que têm essa banda de sazonalidade mais larga, ou seja, esse limite maior. Tá? Mas isso é condição comercial e que deve ser avaliada no momento da contratação de energia. Então, isso está escrito em contrato. Perfeito, perfeito. A próxima pergunta, eu acho que se refere à sazonalização informada, tá, Mariana? Ele perguntou assim, e quando no contrato essa projeção já foi considerada? E quando no contrato essa projeção já foi considerada? Na verdade, o contrato ele não vai mudar, né? São os montantes pré-definidos, né? Quando você fez o contrato de energia lá atrás, né? A sazonalização ela vai respeitar o montante que foi pré-estabelecido para você realocar a tua energia contratada de acordo com a sua perspectiva de consumo futura. Se você quiser me complementar, Mari, mas eu acredito que seja foi boa a pergunta dele. Como é que ele chama? Foi anônimo aqui. Não. A pergunta foi boa, porque é o seguinte, eu acabei não falando sobre isso. Existe uma opção de você contratar energia já sazonalizada. Né? Então, em casos em que o perfil de consumo é muito sazonal e a unidade de consumo decida contratar essa energia já sazonalizada, ele perde essa ferramenta. Essa ferramenta é para aqueles que não se manifestam no momento da contratação de como vai ser a distribuição ao longo dos 12 meses. Aí vem com essa ferramenta de sazonalização. Nos casos em que a unidade de consumo se manifesta, olha, eu tenho um perfil de consumo muito sazonal, eu já vou contratar isso muito diferente um mês do outro. A ferramenta de sazonalização vem zerada. Não, sazonalização, não há. É assim que está no contrato. Eu acho que essa foi a dúvida dele. Perfeito, perfeito. Vamos para a próxima pergunta. Quando o perfil de sazonalização de minha planta superar a característica inerente ao processo em alguns meses, os 20%, sou penalizado? Então, se superar os 20%, ele vai ser penalizado? Não. Não será. Você continua com o direito a ter os 20%, mas se a curva de consumo superar, né, estiver acima do limite de sazonalização, vai ser considerado só aquela montante que ficar acima dos 20% que você vai comprar no curto prazo. Tá? Então, vou explicar por aqui, né? Então, aqui, por exemplo, essa linha verde escura aqui, ela já está considerando os 20% nesse exemplo. E como o consumo aqui superou a linha já considerada os 20%, o que você vai ter que comprar no mercado de curto prazo é só essa diferencinha aqui, que é exatamente o 116. Então, não perde. Perfeito, perfeito. A gente está tendo bastante interação aqui, Mariana.
qual é o impacto da sazonalização na câmara de comercialização, especialmente em relação ao lastro e média móvel? Vamos ver se deixa eu organizar meu pensamento aqui. Você não tem impacto desde que você compre. Vamos imaginar num caso em que você supere, né, a sua sazonalização e você compre essa energia no curto prazo. Tá? Então, você está repondo automaticamente seu lastro ao comprar essa energia no curto prazo. O lastro ele só é impactado uma vez que você não faça essa reposição em curto prazo. Ou seja, se você tem uma necessidade de comprar, porque o seu consumo superou o limite máximo de sazonalização e você não comprou isso no curto prazo, então você vai ter esse 116, por exemplo, aqui, você vai ter que repor esse 116 em algum momento dentro dos próximos 12 meses para recompor o seu lastro. Tá? Então, o que a gente recomenda é que em momentos em que se tem exposição de curto prazo, né, e principalmente exposição de ter que comprar energia, que o faça no mês de consumo e que não deixe isso em aberto para recomposição de curto prazo, porque o PLD tem uma volatilidade muito grande e, eventualmente, você vai ter que, talvez, comprar essa energia para repor em um momento em que o PLD esteja mais caro. Então, a gente entende que não vale a pena esse risco. Tá? E eu estou falando do ponto de vista de consumidor, tá? O que a gente propõe aqui é que a gente trabalhe de uma forma segura, né? E a gente está falando como gestor, e não no sentido de operar o laço de energia, tá? Deixar para recompor esse laço mais para frente, em momentos que a gente possa operar o preço de energia. Essa não é a proposta como gestores que somos, tá? Eu espero que eu tenha conseguido responder, mas se ainda assim eu não respondi, a gente fica aberto aí, você pode deixar um telefone, alguma coisa, a gente pode conversar com mais detalhes. Perfeito. Qual é a diferença entre os limites de sazonalização e os limites de flexibilidade? São duas ferramentas diferentes e complementares. Né? Então, a sazonalização, como a gente viu aqui, é a oportunidade, né? Uma ferramenta que dá a oportunidade para a unidade de consumo de distribuir o consumo anual, os 21.905, ao longo dos 12 meses do ano, respeitando um limite de flexibilidade. A flexibilidade, que é uma outra ferramenta, ela é o mesmo conceito, só que ela se aplica para cada mês, tá? E não ao ano. Então, a flexibilidade, ela vai ter um limite também, que normalmente ele é igual ao limite da sazonalização, que ele vai ser aplicado depois que sazonalizou o contrato. Então, tenho lá 21.905, que é meu consumo da planta. Sazonalizei, distribuí, né, a mesma coisa, ao longo dos 12 meses. Feito isso, eu vou flexibilizar a minha curva de sazonalização por mais ou menos 20%. Então, vai vir uma linha de 20% para cá e uma linha de 20% para cá. Tá? Então, são duas ferramentas distintas e complementares que têm o mesmo conceito. A SASO, que a gente chama, é a redistribuição ao longo dos 12 meses do ano, e a Flex é a distribuição, a redistribuição a cada mês do ano. Certo, Mariana. É possível utilizar a curva não dos 12 últimos meses anteriores, e sim buscar um ano fechado específico? Por exemplo, para retirar as distorções da pandemia e utilizar o ano de 2018, por exemplo. Nesse caso, sim. A resposta é sim. Nesse caso, a gente vai para a curva informada. Né? A gente vai lá na nossa ferramenta que a gente viu aqui, né? Então, por exemplo, só mostrando aqui, a gente vai para a ferramenta, escolhe a informada, e aqui fica os campos em branco, a gente pega o consumo do ano de 2018 e plota ele aqui. Pronto, simples assim. Caso não seja cliente da Comerc e queira fazer isso numa planilha de Excel, funciona também. Perfeito. O consumo nada mais é do que um parâmetro, né? Uma projeção para a gente consumir a energia no futuro, né? Exatamente. Mas a pergunta é pertinente porque essa ferramenta que ajuda muito, que é a proporcional, né? Que é usar o consumo histórico, que ajuda muito a gente ter uma ideia,
porque normalmente de um ano para o outro não tem muitas mudanças, ela foi muito afetada pela pandemia. Então, aqui na Comec, a gente está observando bastante atipicamente esse ano que a gente está usando a curva informada num montante maior do que a curva proporcional, justamente por causa da pandemia. E aí a gente escolhe um mês que a gente acredita que vai ser, né? O cliente informa para a gente um ano, né? Na verdade, que a gente acredita que vai ser similar, ou a gente usa uma projeção de consumo aí feita pelo próprio cliente nos seus orçamentos. Certo. A próxima pergunta é, a ferramenta já está disponível para os clientes da Comerc? A ferramenta? Isso. Eu acredito que seja do Blue Power View, né? Sim, está disponível. Uma vez que o cliente ingressa, né, para a carteira de clientes da Comerc, e que ele receba o usuário e senha da plataforma, ele já tem o direito a usar isso aí. Às vezes ela fica desabilitada nos meses em que não faz sentido. Por exemplo, janeiro, fevereiro e março não são meses em que se fala sobre sazonalização. Então, ela passa a ser habilitada, esse meio que eu mostrei aqui, ele é disparado a partir do mês de outubro, porque é quando começam as sazonalizações, né? Como a gente falou, varia de fornecedor para fornecedor, mas ela vai aí da segunda quinzena de outubro até o último dia de novembro. Perfeito. A próxima pergunta qual é o percentual a mais eu devo considerar do meu consumo total no ano em que a relação ao montante total do contrato? Exemplo, devo considerar para o meu montante do contrato 20% acima do total do consumo estimado no ano? Qual é o percentual que devo considerar? Desculpa. Quer repetir a pergunta? Não, eu entendi. Tá. É assim, eu não tenho, embora eu tenha entendido a pergunta, eu não tenho como responder, porque a gente recomenda esse percentual quando a gente tem acesso a como é o consumo, se ele é mais sazonal, se ele é menos sazonal. Então, vamos imaginar uma fábrica de bebidas, e que o consumo seja muito parecido ao longo do ano. Então, para esse cliente, a gente observa que não vale a pena a gente ter uma sazonalização muito alta, né? Mais do que 10%, porque ele não usa. Agora, vamos pegar uma fábrica de chocolate, que tem um consumo bastante sazonal, sei lá, aqui no Brasil mais no frio ou perto da Páscoa. Então, a gente observa o quanto é essa necessidade fazendo o cálculo da curva. Né? Então, a gente simula qual seria qual esse limite ideal para que o consumo não extrapole. E aí a gente recomenda. Essa pergunta é boa também, porque me dá a oportunidade de dizer que, caso a unidade de consumo precise de uma sazonalização acima de 20%, acima de 30%, ou seja, uma sazonalização, um limite mais alto, isso pode ser precificado pelo fornecedor, tá? Porque o fornecedor ele acaba ficando com o risco de não saber qual o montante exato de energia ele vai te entregar, porque essa sazonalização o limite é muito alto. Então, isso pode custar, tá? Então, por isso que é muito importante a gente avaliar para cada cliente nosso qual é o montante, qual é o limite ideal de sazonalização e flexibilidade e se ele tem custo ou não, tá? E a gente criar cenários mostrando quanto custa caso o fornecedor de fato for entregar uma sazonalização com um limite maior, tá? Isso tem preço. Mas eu não consegui responder para você, assim, qual é o limite ideal. O limite ideal, ele é proporcional ao perfil de consumo. Então, isso passa por um processo de avaliação. E isso a gente faz aqui na Comerc, tá? Certo. A próxima pergunta é, quando o consumo de um mês determinado ultrapassa o contrato, incluindo os 10% e 20% da flexibilidade, como que é cobrado no mercado de curto prazo, hora ou consumo ultrapassado? Se poderia me dar um exemplo, por favor?
Vamos ver se eu entendi. Você pode repetir de novo, André, por favor? Tá, eu acredito que essa pergunta seja o que acontece, né, se ultrapassar os limites, né, tanto da sazonalização ou da flexibilidade, como que é cobrado isso, né? Tá. Quanto que é cobrado o excedente da energia ou a falta da energia, por exemplo. Tá. Então, vamos olhar aqui nesse gráfico, né? Vamos pegar o mês de janeiro de 2019, ele consumiu 2.016,86, isso aqui é o consumo da planta, né? O consumo do medidor. E vamos imaginar que a sazonalização tenha esse limite que a gente está vendo aqui. Então, daqui até aqui vai ser cobrado o preço do contrato que ele tem com o fornecedor, tá? Então, ele contratou essa energia e tem um preço estabelecido no contrato. Então, o valor da energia vai ser cobrado naquele preço que está no contrato, e essa parcela que excede os limites de sazonalização e flexibilidade, que é justamente esse delta que a gente está vendo aqui, é exatamente o que está aqui. Esse montante aqui, o fornecedor vai cobrar, ele vai ser valorado ao PLD, que é o preço da liquidação das diferenças. Tá? Então, ele vai ter uma parte da energia coberta pelo contrato, né, no preço do contrato, e a outra parte que ele consumiu, que extrapolou os limites de sazonalização e flexibilidade, ela vai ser valorada ao PLD. E o contrário também é verdadeiro. Então, nesse exemplo aqui, o fornecedor ele vai emitir uma nota fiscal no limite máximo da flexibilidade e da sazonalização, que é essa linha aqui, né? E como o consumo foi abaixo do limite que ele faturou, ele vai ter um excedente de energia. Então, essa energia vai ser vendida ao preço do PLD. E o risco aqui, né, só extrapolando um pouco, é justamente o PLD. O PLD tem uma volatilidade muito grande. Então, qual que é o risco aqui, né? Você ter um contrato de energia com um preço mais baixo e quando você for comprar, o PLD está mais alto do que o teu contrato. Então, quando você faz a média daquele mês do valor da compra de energia, ela fica acima do valor do seu contrato. E é isso que a gente não quer. Então, por isso que a sazonalização, ela vem justamente para reduzir essa exposição de curto prazo. Perfeito. Uma pessoa falou que a pergunta talvez não tenha sido respondida. Eu acredito que seja em relação aos impactos na Câmara de Comercialização. Em função do tempo, eu peço que entre em contato conosco para a gente trabalhar um pouco mais o assunto, né? Eu acho que a gente vai aprofundar um pouco mais o assunto em relação às dinâmicas da Câmara de Comercialização. A gente vai deixar o contato na tela ali. Fique à vontade para entrar em contato conosco, tá? Sim, é um assunto um pouco mais complexo, principalmente quando envolve lastro, e como não é o tema aqui, a gente faz exatamente o que o André está propondo. A gente está totalmente à disposição para a gente esclarecer isso. Está aqui os nossos contatos. Tá, perfeito. Gostaria de saber como aplica o limite na prática nas quantidades informadas mês a mês. Poderia mostrar a curva que foi usada como exemplo? Vamos lá. Ele gostaria de saber como que ele aplica o limite na prática, né? E queria saber sobre a curva que foi mostrada como exemplo ali. Aqui, então, a curva como exemplo que foi usada foi essa, né? Então, tá aqui. E em aqui, megawatt-hora por mês, né, mano? Em megawatt-hora por mês. Então, tá aqui o consumo de 21.905, dividido dessa maneira aqui, né? Que é a curva dele. O que a gente fez? Na prática, a gente usou como exemplo um limite de 20% de sazonalização, tá? E a gente alocou o maior montante de energia nos meses de maiores consumo, né? A gente somou eles e depois a gente foi alocando nos outros meses, para que na soma total desse 21.905, tá? Então a gente é uma proporção, tá? Estou falando aqui na sazonalização proporcional. Qual é o percentual de 2.016 em 21.905? Né? Então, a gente aplicou essa proporção e foi colocando aqui limitado a 20%. Ou seja, a gente jogou a curva mais para cima possível
e mais para baixo possível, limitado a 20%. Certo. A próxima pergunta, no Power View já está disponível a ferramenta de sazonalização para a competência de 2022? Se sim, qual é o caminho? Sim, está disponível para os nossos clientes, tá? E é só acessar o Blue Power View, na página inicial vai ter minha conta e vai abrir a abinha, você clica em sazonalização, tá? Qualquer dúvida, fique à vontade para entrar em contato com o seu executivo de relacionamentos ou até conosco, tá? Perfeito. Qual é a diferença entre sazonalização e modulação? A sazonalização, ela é a oportunidade de distribuir, né, o montante anual ao longo dos meses, ao longo dos 12 meses do ano. A modulação é uma ferramenta de você distribuir ao longo do dia, tá? Então, se um dia tem 24 horas, você tem como distribuir essa energia ao longo das 24 horas do dia, tá? Porque ao longo das 24 horas do dia, o preço da energia, hoje o PLD ele é horário, então ele tem diferentes preços a cada hora do dia, tá? Então, a unidade de consumo, ela consome essa energia de maneira muito diferente ao longo das 24 horas do dia. Então, existe uma ferramenta de modulação que o fornecedor fatura a energia, né, precifica essa energia no perfil de carga da unidade de consumo, ou seja, de acordo com como ela consome ao longo das 24 horas. E existem outros fornecedores que não oferecem essa condição e a modulação é linear, ou seja, ela vai ser um único valor ao longo das 24 horas e em momentos em que teve consumo acima desse valor, criado um conta corrente e o consumidor tem que aportar uma garantia lá na CCE. Olha, assim como o lastro, essa questão da modulação também tem um grau alto de complexidade, e aí eu volto no mesmo tema, eu deixo aqui os nossos contatos para a gente bater um papo fora daqui, porque envolve outros conceitos que senão a gente não consegue dar ênfase na sazonalização. Mas a gente pode falar sobre modulação, sim. Eu estou aqui à disposição. Perfeito. Tem outra pergunta também que se refere à modulação. Eu aproveito o comentário da Mariana para colocar no slide dos nossos contatos. Fiquem à vontade para entrar em contato para a gente discutir outros assuntos, ou até mesmo a sazonalização inerente ao contrato vigente, né, da sua empresa. Fique à vontade para entrar em contato conosco, que eu acredito que vai ser uma conversa muito produtiva. Para não fugir muito do assunto, vamos lá. E aí a gente tem todo o material, assim como a gente tem o material de sazonalização, a gente tem de lastro, a gente tem de modulação de maneira visual. Aí a gente pode compartilhar com vocês, tá? Mas individualmente a gente está à disposição. É que o conceito é complexo e aí a gente gosta do artifício da visualização, né, para poder explicar. E a gente deixa essa porta aberta para poder explicar, mas não aqui nesse fórum. Perfeito. Tem algumas perguntas relacionadas à contratação de energia. Também convido a entrar em contato conosco, viu, Fabrício? Vamos lá. Além da flexibilidade de consumo mensal, definida após estabelecida a sazonalização do consumo anual, e da flexibilidade decorrente da sazonalização, não há outra modalidade de flexibilidade prevista em um contrato relativa à modulação? Não tem. Em relação à modulação, na grande maioria, tá? Salvo algumas exceções, tá? Não sei se isso se aplica para gerador, mas para consumo não há flexibilidade da modulação. Eu, pelo menos, desconheço contratos de fornecimento de energia com flexibilidade na modulação. A maioria dos contratos são flat, né? A maioria é flat ou no perfil de carga. Ou no perfil de carga.
Mas se houver alguma especificidade, alguma coisa em algum contrato que essa pessoa que está perguntando tem e quiser esclarecer, a gente pode analisar juntos. Bom, nosso contrato tem as seguintes características. Não existe sazonalização e modulação flat, flexibilidade mensal para cima ou para baixo 30%. Como fica a sazonalização, sendo que temos um perfil de consumo estável durante o ano? E já temos a flexibilidade de 30%. Se eu entendi, ele já contratou sazonalizado, é isso? O contrato dele não diz, né? Ele não diz em relação ao montante contratado, mas o perfil dele é um consumo estável, né? Então, é só não usar a ferramenta de sazonalização, tá? Tanto é que você mesmo informou aqui que não existe a ferramenta de sazonalização, tá? Então, aí não tem por que tomar nenhuma ação. Eu acho que a gente já deu bastante tempo. Eu acho que vale a gente percorrer por aquelas perguntas que não foram abordadas, André, até para compartilhar com o pessoal. Algumas outras perguntas que a gente tem aqui, com frequência nos perguntaram e não foram perguntadas nesse fórum, para a gente conversar sobre, e aí a gente encerrar e a gente deixa os nossos contatos aí à disposição para o pessoal entrar em contato com a gente para algumas dúvidas mais específicas. Perfeito. Eu vou colocar mais duas perguntas aqui e a gente já pode encerrar, né? Bom, se eu quiser o maior percentual de sazonalização? Se você quiser um percentual maior, fica para o próximo contrato. No contrato atual que você tem, que já foi firmado, ele já está estabelecido e vou dizer que vale uma conversa com o fornecedor numa tentativa de renegociação e um eventual aditivo contratual e avaliar quanto isso impacta do ponto de vista de preço, né? Se isso fizer sentido e o fornecedor estiver disposto, essa é a solução. Se não, no próximo contrato, avaliar melhor aí esse limite máximo aí para já contratar dentro da expectativa. Perfeito. E a última, para a gente finalizar, se eu não fizer a sazonalização em tempo, o que acontece? Poxa, essa é uma das perguntas que a gente recebe com frequência. Então, imaginamos que a gente não se atentou a isso, extrapolou o prazo do contrato, o fornecedor não recebeu uma comunicação de como isso vai ser sazonalizado, ele vai desprezar a ferramenta e ele vai ser distribuído de maneira flat. Ele cai nessa situação aqui. Perfeito. Perfeito. Ele cai na modalidade flat. Tá? Porque o fornecedor, por falta de informação, né, o fornecedor não entende que não foi usada a ferramenta. Ok. Bom, então a gente encerra por aqui, né? Mariana, se você quiser colocar no slide lá do nosso contato, fiquem à vontade para entrar em contato, esse webinário vai ser gravado. Ficamos à disposição para quaisquer perguntas, dúvidas, enfim, conversar sobre um outro assunto também. E até a próxima. É isso aí, pessoal. Muito obrigada pelas perguntas, muito obrigada pela disponibilidade do tempo de vocês e pela oportunidade da gente conversar sobre esse assunto que é bastante importante. Estamos inteiramente à disposição no que vocês precisarem, tá bom? Um abração a todos e a gente se vê numa próxima. Um abraço a todos, a gente se vê. Tchau, tchau.